Abram suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse, capítulo 4. Eu vou ler a partir do 1. Apocalipse 4, a partir do verso 1. Esse capítulo é curto, então eu vou ler o capítulo todo, tá? Apocalipse 4, 1 diz assim, 1 em diante: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Saudações com a graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já cumprimentou o seu irmão do lado? Boa noite. Jesus te ama, eu também te amo. Glória a Deus, amém. Continuando esse nosso... É um estudo, né, sobre o livro de Apocalipse. Toda quarta, dentro do possível, quando eu estou pregando aqui, eu vou estar falando do Apocalipse, do capítulo 1 até 22. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, em continuação da palavra de Deus. Aqui no 4, verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, e disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém. O 4:1, ele começa assim: depois dessas coisas. Que coisas? No capítulo 2 e capítulo 3, Deus mostrou, quer dizer, Deus enviou carta para as 7 igrejas da Ásia, não foi? Essas 7 igrejas foram as igrejas que o apóstolo Paulo e os discípulos, em viagens missionárias, eles plantaram essas igrejas na Ásia, na província da Ásia. E ali, para essas igrejas, Deus mandou carta para cada igreja, que a gente viu nas semanas anteriores, durante 7 semanas. Cada semana a gente viu sobre uma das igrejas, das 7 igrejas. E como eu falei, essas 7 igrejas, hoje somos nós. É nossa igreja. A carta para a nossa igreja. E também, essa igreja sou eu. Então aquelas cartas foram escritas para mim agora. Claro, essas cartas foram escritas há 2000 anos atrás para aquelas igrejas. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. É escrito hoje para mim, para você e para o nosso ministério. Amém? Logo depois disso, logo depois de Deus mandar carta para nós, para a nossa igreja,
a palavra de Deus diz: diante de mim estava uma porta aberta no céu. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Neste momento, o João, onde ele estava? Onde ele estava? Até então o João estava onde? Vamos ver no capítulo 1. Capítulo 1, verso 9. Pode colocar para a gente? Capítulo 1, verso 9. Apocalipse 1, versículo 9. Vamos ler juntos? João, o João está falando, né? Irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Acho que, como todos sabem, não está escrito aqui na Bíblia, mas a gente sabe pela história. Depois, todos os apóstolos, os 12 apóstolos, mais o Paulo, eles foram martirizados em perseguição às igrejas, amém? Então, em várias localidades na Itália, na província da Ásia, em Israel, em outros lugares, os 12 apóstolos mais o Paulo, todos eles praticamente foram martirizados. Eles morreram por causa do evangelho. Inclusive Pedro foi crucificado de ponta cabeça, outro cerrado no meio. A história fala sobre isso, né? O único que não chegou a ser martirizado, morto pela perseguição, foi o caçula da turma, o João. João era caçula da turma. Inclusive, quando Jesus chamou os discípulos, chamou vários discípulos, né? Tinha 70, grupo de 70, grupo de 200 pessoas, mas entre eles, Jesus escolheu 12 para ser o apóstolo de Jesus, né? Entre esses 12, o mais velho era o Pedro, tinha 30 e 31 anos, mais ou menos. Era o único maior de idade naquela época. Porque naquela época, maior de idade, pela lei, tinha que ter acima de 30 anos, né? E só o Pedro pagava o imposto, só Pedro e Jesus, tinha 30 anos para cima. Então, o Pedro era o mais velho da turma, o restante é da faixa de 20 anos. E o João, pelos cálculos que a gente vê, ele tinha, quando Jesus chamou ele, tinha mais ou menos 14 anos de idade. Tem alguém aqui de 14 anos? Não. O João é 14, é o João aqui, ó. Tá o João aqui, o nome dele é João também. O João tinha 14 anos mais ou menos, quando Jesus chamou para ser discípulo. E aqui, depois de passado muitos anos, o João aqui tinha mais ou menos mais de 80 anos, e ele estava em prisão domiciliar pelo Império Romano. Ele estava preso na ilha de Patmos. Eles não mataram João, eles deixaram preso numa ilha, uma pequena ilha. Ilha de Patmos é uma ilha muito pequena, hoje pertence à Turquia. Se você olhar no mapa, fica entre Turquia e Grécia. Então Grécia já faz parte da Europa hoje, né? Grécia faz parte da Europa e Turquia faz parte da Ásia. E essa ilha de Patmos fica a sudoeste. Se a Turquia ficar assim, fica para cá. É uma ilha muito pequena, a ilha de Patmos. E o João ficou ali em prisão domiciliar. O que é isso? Ele ficou até a sua morte de velhice, não podia sair de lá, ficou preso lá nessa ilha. E nessa ilha de Patmos, Deus deu essa revelação, a revelação que está escrito no Apocalipse. Por isso a gente viu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a carta às igrejas. Quando Deus revelou essas coisas, quando Deus mostrou as cartas para as igrejas, ele estava na ilha de Patmos, estava naquela ilha. Só que agora, ele fala, depois dessas coisas olhei diante de mim, 4:1, né? Eu voltei para 4 agora, 4:1. Depois dessas coisas todas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu. Quando é que ele viu isso? Na ilha de Patmos, ele viu a porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, desde o princípio estava falando comigo como trombeta, ele disse, suba para cá. Então o que aconteceu? Ele estava na ilha, abriu uma porta no céu, e Jesus falou, suba para cá, suba para cá. Lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vocês imaginaram essa cena? Olha, quem for estudar cinema, essas coisas, faz um filme disso. Vai ser muito legal, né? Imagina fazer um filme bem feito dessas coisas. E Jesus fala para o João,
suba para cá. Porque as coisas que eu vou mostrar a partir de agora são um mistério de Deus que não dá para mostrar aí na terra, não. Eu quero mostrar para você em espírito. Então, o espírito dele foi arrebatado ao céu. Não que o corpo foi arrebatado, o espírito e a alma. O espírito e a alma dele foi arrebatado e subiu ao céu. Da mesma forma que o Paulo também, ele tinha sido arrebatado e tinha subido até o terceiro céu. Amém? Lembra essa parte? 2 Coríntios, vamos ver rapidamente, 2 Coríntios 12 fala sobre isso, que o apóstolo Paulo também tinha sido arrebatado, subiu até o terceiro céu, e no paraíso ele viu e ouviu coisas indizíveis, coisas incríveis, Deus mostrou. E da mesma forma, o Senhor queria mostrar ao João. 12:1 em diante, 2 Coríntios, ele fala assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Na realidade, esse homem que ele fala é ele, tá? Ele mesmo. Mas ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele tinha sido arrebatado. Inclusive, hoje, a gente pode ser arrebatado da mesma forma? Sim ou não? É possível? Claro que sim. Tem muita gente que é arrebatada, inclusive aqui também tem gente que é arrebatado, e tem pessoas que, por causa dos dons que Deus deu, se você desenvolve esse dom, você pode ir quando você quiser. Todo dia você quer ir, na hora que você quer ir, você pode subir ao céu. Por isso, quem tem dons espirituais, quem está manifestando a glória do Senhor através de dons e sinais e maravilhas, vem falar conosco. Aí nós temos que fazer um discipulado separado, específico, porque dom tem vários tipos de dons. E você não consegue desenvolver o dom sozinho. Não tem como. Tem que ser através da liderança, através dos pastores, porque tem que existir ordem e decência, através do princípio de autoridade, você tem que desenvolver os dons. Todos os tipos de dons nós ajudamos a desenvolver, independentemente da idade. Aqui, inclusive, tem até adolescentes que nós estamos fazendo individualmente treinamento, ensino, discipulado, principalmente quem tem dons espirituais, né? Isso independente da criança. Tem criança de 12, 13, 14 anos que vai para o céu e volta, sim. Dá para fazer isso. Deus mostra que nós temos que saber controlar. Tem que ter o controle sobre esse dom, esse instrumento que Deus deu, através da palavra de Deus, né? Então, nesse caso, ele falou: suba para cá. Voltei para Apocalipse 4:1. Suba para cá, ele mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, Apocalipse tem quantos capítulos no total? Apocalipse tem 22 capítulos, amém? Então, do capítulo 1 a 3, de 1 a 3, Deus mostrou as revelações de Deus, foi na ilha de Patmos. A partir do 4, a revelação de Deus para o João, ele passa a ser lá no céu, amém? Os irmãos estão entendendo isso? Sabe por que tem que entender isso? Porque tem uma coisa chamada teologia liberal. Tem muitas teologias por aí. Irmãos, tem que tomar cuidado com teologia. Tem pessoas que não conseguem entender o mundo espiritual, mas pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, eles querem interpretar e ensinam na igreja a sua interpretação. Por isso que muita gente fala que o céu vai ser aqui na terra. Meu irmão, o que é isso? O reino de Deus vai ser aqui na terra. E pior que tem muitas igrejas ensinando isso, sim. Muitas igrejas, muitas teologias ensinando isso. Inclusive, Testemunho de Jeová ensina dessa forma, que o novo céu e nova terra vai ser aqui. Sabe por que eles falam isso? Vamos ver no capítulo 21. Capítulo 21.
capítulo 21, verso 1 em diante. Eu vou ler 1 e 2. Capítulo 21, 1 e 2 diz assim: Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Amém? Deixa no versículo 2. Se você imaginar que se o João tivesse continuado na ilha de Patmos, se ele estivesse na ilha de Patmos até aí no capítulo 21, se ele estivesse continuado na ilha de Patmos, ele veria a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Desceu do céu, veio para cá, não é isso? Cidade santa? Aí sim, cidade santa seria aqui, não é isso? Só que onde está o João nessa hora, quando ele viu isso? Onde ele está, o João? Desde capítulo 4, ele subiu, já estava lá no paraíso. Amém? E lá de cima ele viu o monte alto, descendo do céu. Que no reino de Deus são várias dimensões, é muito grande. Ele já estava lá em cima quando a cidade santa desceu sobre eles. Amém? Estão entendendo? Por isso que Testemunho de Jeová e muitas igrejas hoje, no YouTube fala muito isso. Tomem cuidado, irmãos, com o YouTube, tá? Cada um fala uma coisa, quem tem boca fala o que quer. Nós estamos no país livre, né? Tem que tomar cuidado. Pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, não analisam a palavra de Deus como ela é. O João já estava lá no céu quando viu a cidade santa descer. Porque senão, irmãos, a palavra de Deus entra em contradição. Não pode. Tem que ser conforme o que o Espírito Santo manda falar. Então, voltando, capítulo 4 agora. Ele disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 4:2 agora. Capítulo 4, verso 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Amém. Então, imediatamente, ele foi tomado pelo Espírito, e foi para onde? Foi para o céu. Ele chegou até onde? Ele chegou até onde estava o trono no céu. Trono de autoridade do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é dividido no primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. São várias dimensões, são locais bem distantes. No alto monte fica. E o trono de autoridade fica no terceiro céu. Inclusive terceiro céu do terceiro céu, que lá também é dividido em terceiro céu. E o trono de autoridade fica ali. Quem que está sentado no trono de autoridade? Quem está sentado lá? Quem está sentado? Jesus, né? Quando ele ressuscitou da morte, subiu e sentou no trono de autoridade. Amém? Coloca para a gente Filipenses 2, 9 em diante. 9 a 11 eu vou ler. Filipenses 2. O poder está na palavra, nós temos que sempre conferir na palavra de Deus. Não é pensamento, não é teologia, não é tese, não, tá? Tem que ser palavra de Deus, só palavra de Deus. Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Mas antes, no Filipenses 2, dois 9 em diante diz assim, ele foi colocado a mais alta posição. Mais alta posição. Essa mais alta posição é o trono, que fala em Marcos 16 também, 15. Vamos ver Marcos 16, 15. Ele fala que se assentou à direita, Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Vamos ler juntos? Todos acharam? Vamos ler Marcos 16, 19. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Amém?
Isso é o trono de autoridade, amém? Então ele se assentou no trono de autoridade. Então, o João chegou lá no céu, e do céu chegou até o terceiro céu, e do terceiro céu chegou na posição mais alta, onde está o trono de autoridade. Isso que ele viu no 4:2, né? Voltando, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. É Jesus, né? 3. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Aquele que estava sentado, como é que ele era? Era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Os irmãos sabem que pedra é essa? Tem um aspecto meio avermelhado, sim. É a pedra preciosa, sim. Jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda. Já viram um arco-íris parecendo uma esmeralda? Ele olhou para o trono, alguém estava sentado ali. Amém? Os irmãos estão fazendo. Então, vocês estão tendo uma ideia do que é. Quando ele olha para lá, ele viu o quê? O brilho de pedra, de jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Circundava o trono. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ao invés de ele ver claramente quem está sentado, ele viu o brilho que estava ao redor, não é isso? Esse brilho como é que é? Parecia jaspe, parecia sardônio, parecia um arco-íris e parecia uma esmeralda. Esmeralda de que cor que é? Verde, não é isso? Jaspe, sardônio, jaspe é meio avermelhado. Sardônio tem várias cores também. Ele falou que tem arco-íris. Arco-íris tem quantas cores? Tem várias cores, não é isso? Deixa eu perguntar uma coisa. A luz da glória de Deus é de todas as cores. Os irmãos já fizeram esse teste? A gente fez esse teste na escola, no tempo de ginásio e colégio. Se você misturar todas as cores, que cor que ela fica? Vocês nunca fizeram isso? Por exemplo, tem duas formas, tá? Se você pegar um papel branco e você pega lápis de cor de todas as cores e você vai rabiscando todas as cores, que cor que fica depois? Se você misturar todas as cores, hein? Fica preto. Se você rabiscar aqui as cores, fica preto. Se você pega a tinta de todas as cores e mistura todas as tintas, vira preto. Amém? E se você misturar todas as cores de luzes, de que cor ela fica? Já fizeram mistura de luzes? Como é que se faz isso? A gente fazia isso na escola, não sei se hoje na escola faz isso. Você pega um círculo, você divide igual pizza assim, né? E cada pedaço de pizza você pinta de uma cor. Vermelho, preto, azul, verde, laranja, amarelo. Você vai pintando de todas as cores. E você coloca isso, pode ser no motor e alguma coisa, e gira ela em alta velocidade. Então esse círculo vai girando com todas as cores, todas as luzes de cores. Que cor que ela fica? Fica preto? A luz fica branca. Por isso que a gente tem aquele teste de prisma. Prisma é aquele vidro triângulo, né? Quando você recebe uma luz, ela expande em cores de arco-íris, não é isso? Os irmãos estão entendendo isso? Isso quer dizer o quê? Cores de tinta fica preto. Agora, a luz da glória de Deus, quando a luz é intensa, quando reflete o brilho, você enxerga ela em arco-íris, em todas as cores. É isso que João viu em Cristo Jesus, porque a luz da glória de Deus era tão forte, mas era tanta que ele não conseguia ver Jesus ali sentado. Ele viu a luz da glória de Deus resplandecendo ao redor, era cores de arco-íris, de todas as cores, porque a luz da glória de Deus é intensa ali. Amém? É isso que ele está falando, porque o João, na realidade, ele era um senhor de idade, tinha mais de 80 anos. O que ele viu, ele descreveu aqui. Nós temos que levar isso em consideração. Então, o que ele viu, ele escreveu. Ele viu várias luzes de cores.
A luz da glória de Deus refletindo, muitas vezes ele consegue ver em várias cores também. Então, verso 4. E ao redor do qual estavam outros 24 tronos, assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? A palavra de Deus fala que existe o trono de autoridade e ao redor, imediatamente ao redor, tem 12 tronos dos 12 apóstolos de Jesus, tá? 12 apóstolos. E logo do lado tem mais 24 tronos, que são 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? São nossos antepassados que foram para lá. Que fala no livro de Hebreus, capítulo 11, os nossos patriarcas da fé. O pai Abrão, o Moisés, o Davi, o Salomão. Os patriarcas da fé estão ali. São testemunhas que estão olhando por nós e orando por nós. São os patriarcas que estão ali. E fora isso, tem mais lugares no trono de autoridade para as pessoas que são vencedores. Lembra que todas as igrejas, 7 igrejas, tinha ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, aquele que vencer. Inclusive tem uma das igrejas que fala: aquele que vencer sentará ao meu lado no trono de autoridade. É lugar de honra. Inclusive a gente viu sobre coroa, não foi isso? Coroa significa o quê? Autoridade. Tem gente que recebe coroa quando chega no reino de Deus, e tem gente que já recebeu coroa aqui, como a igreja de Filadélfia. Ele já estava com coroa de autoridade aqui. Então é coroa de autoridade que recebe. As pessoas que têm autoridade, que são autoridade no reino de Deus, estão do lado do trono de autoridade do Senhor, do lado estão com coroas de ouro ali. Então são esses 4 anciãos que ele está falando. Então o João, ele viu o trono de autoridade e está descrevendo o que está ali. O que ele viu lá, ele descreveu aqui. Então eu vou ler de novo 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Amém. 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. O que são isso? A voz do Senhor soava como um trovão. A voz do Senhor Jesus. Vozes e trovões. Então toda vez que o Senhor dava voz de comando, é como se fosse voz de trovão. E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Ele viu como se fossem 7 lâmpadas bem fortes de fogo. Essas 7 lâmpadas eram o quê? São 7 Espíritos de Deus. O que são Espíritos de Deus? São os anjos do Senhor, não é isso? Lembra que a gente falou sobre os anjos, né? Tem anjos menores, anjos maiores, anjos guerreiros, anjos arcanjos, serafins, querubins, por aí vai. Agora esses anjos que ficam circundando o trono de autoridade são querubins. São os maiores, como Miguel, Gabriel, ou Rafael. Os anjos maiores são querubins. Os querubins têm 6 asas. A maioria dos anjos não tem asas. Quem já viu anjos aqui? Quem já viu anjos aqui? Muita gente já viu anjos sim. Deus mostra anjos sim. A maioria dos anjos não tem asa. Anjos menores não tem asa. Mesmo anjo guerreiro que vem com espada não tem asa, porque eles são guerreiros. Somente os arcanjos para cima têm asas. Os arcanjos têm 2 asas. Tem muitos serafins e querubins que têm 4 asas. E outros querubins têm 6 asas. É muito grande esse anjo. Tem anjos pequenos, nosso tamanho aqui. Tamanho de um homem. Tem anjos muito maiores e outros muito maiores. E o anjo querubim, irmãos, eu não sei qual o tamanho real dele. Muitas vezes Deus mostra, inclusive dentro de um prédio assim. Mas o tamanho real não é isso. Quando mostra o tamanho real, se ele ficasse em pé aqui, nem o pé dele caberia aqui nesse prédio aqui. Nem o pé dele. Talvez o dedão do pé dele encheria este lugar assim.
Quando ele fica em pé, não querubim, mesmo o arcanjo de duas asas, quando ele fica em pé numa cidade, até as nuvens, você só vê a canela dele. Só a canela dele você vê. É muito grande. É muito grande. É o poder e a autoridade que tem os anjos de carregar o nome de Jesus do reino de Deus. Então, saíam e estavam 7 espíritos de Deus. São os querubins que ficam rondando o trono de autoridade do Senhor. Amém? 7. Não, 6 agora, 6, né? E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Primeiro, tinha um mar de vidro, claro como cristal. É mar de vidro? É de vidro mesmo? Será que quebra? Não. Não, na realidade é de ouro puro. Ouro puro, que ele brilha tanto, parece de vidro. Eu conversei com um dos pescadores que ficam no alto mar durante muito tempo. E os irmãos sabem que na região do Equador, no oceano, na região do Equador, não tem vento nenhum. Sabia disso, não? Porque a gente aprendeu na aula de física, geografia, o quê? O hemisfério norte e o hemisfério sul, para que a Terra haja um equilíbrio, a rotação de energia é diferente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Sim ou não? Se você for viajar aos Estados Unidos, faz um teste. Sabe que teste você faz? Porque lá é hemisfério norte. Aqui no Brasil, se você enche de água a pia, então tampa embaixo para a água não vazar, enche de água até o fim e tira a tampa. Ele vai descer ele rodando. Não é isso? Se não me engano, aqui no Brasil, ele roda em sentido horário, não é isso? É sentido horário. Faz isso nos Estados Unidos. Vai rodar do mesmo jeito? Ele roda ao contrário. Na Coreia também, hemisfério norte, roda ao contrário. Porque a rotação é diferente. E no Equador, como é que faz? Na linha do Equador, ele roda para que lado? Ele não roda, irmãos. Na linha do Equador, a água desce sem rodar. Desce sem rodar. Aí esse pescador estava falando, quando o navio chega na linha do Equador, no mar, no oceano, a água é exatamente parado, não tem ondas, não existe onda. Ele fala que parece um mar de vidro, porque ele fica parado. E com o sol ele resplandece, parece um vidro, um espelho. No reino de Deus parece isso também. Só que aqui no reino de Deus fala que é parecido com mar de vidro como de cristal. Só que aqui no capítulo 21, 18 fala sobre isso. 21, 18. Por que ele é nesse aspecto, né? 21, 18. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. É de ouro puro. A rua principal é de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, o João olhou o piso de ouro puro, ele viu como se fosse de vidro puro. Isso que ele está falando. Não que seja de vidro, né? Então, é de ouro puro. Como cristal, No centro, eu voltei no verso 6, tá? Apocalipse 4, 6. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes. Esses seres viventes também são querubins, tá? São anjos querubins. Cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Você já imaginou como é que é esse querubim? Diz que é cheio de olhos. Um monte de olhos. Quem vê um querubim desse vai achar que é um demônio, né? Imagina. E a Bíblia fala que ele tem asas e tem olhos nas asas por baixo também. Vamos ver aqui. 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo de asas. E dia e noite repetem sem cessar:
Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Amém. Deve ser um aspecto horrível, né? Assustador, pelo menos. Diz que as asas, por baixo das asas, era cheio de olhos. Deve ser muito assustador. Vamos ver isso no livro de Ezequiel 10, fala sobre isso. Ezequiel 10. No Antigo Testamento, Ezequiel 10, verso 12. Eu vou ler até 14. 12 até 14. Ezequiel 10, 12 em diante. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamava giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de leão e o quarto de uma águia. Aqui fala sobre os querubins, que são seres viventes. No verso 20 aqui, Ezequiel 10, 20, ele fala: esses seres viventes eram os mesmos que eu já tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Então os seres viventes são querubins, são os anjos maiores, são os anjos maiores. Isso que é cheio de olhos, cheio de olhos. Eu não sei como é que é isso aqui. Ele tem rodas que giram por todo lado, mas eu vejo que é no sentido que ele age por todos os lados e vê todas as coisas. E no Apocalipse também fala, e aqui também fala, que ele tinha um aspecto de um querubim, de homem, de leão, de águia. Só que aqui no Apocalipse, aqui fala, parecia um leão, boi, o homem e águia, no verso 7, né? O primeiro ser parecia leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem e o quarto parecia uma águia em voo. Na realidade, isso tem uma mensagem espiritual sobre a característica do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele agiu dessas 4 formas. Ele agiu como leão. O que é um leão? O leão é o rei, né? Jesus veio como rei. O segundo parecia um boi. Boi em que sentido? É aquele que serve. Ele veio para servir os outros, para lavar os pés dos discípulos também. Ele veio como um completo homem, filho do homem, mas era o nosso Senhor Jesus. E o quarto parecia de uma águia, que o nosso Senhor Jesus, como a águia, que esvoaça voo e vê todas as coisas. Inclusive, os irmãos já perceberam, quando nós vemos o 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do mesmo assunto praticamente, do mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, não é isso? E por que tem 4 livros para falar mesmo assunto, mesmas coisas do tempo de Jesus, que ele ficou aqui na terra durante 3 anos e meio, ministrando? Tem 4 livros que falam sobre as mesmas coisas. Por que fica repetindo toda hora as mesmas coisas nesses 4 livros? Os irmãos já pararam para pensar? É que na realidade esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm destinatários específicos na realidade. É necessário saber isso? Não, não, mas é bom a gente entender isso. Primeiro livro de Mateus foi descrito Jesus como rei, o rei que veio aqui, mas foi direcionado para quem? Para os judeus. Porque os judeus estavam esperando o rei dos reis virem. Eles estavam esperando filho de Davi, da tribo de Davi, da tribo de Judá, filho de Davi, que viria como rei, não é isso? Então os judeus estavam esperando Jesus da linhagem messiânica da tribo de Judá, descendente, filho de Davi. Então eles estavam esperando Jesus como rei. Os judeus estavam esperando assim. Por isso que o livro de Mateus, capítulo 1, começa com genealogia, desde Adão. Está vendo? Esse Jesus que eu estou falando é o verdadeiro rei, descendente da tribo de Judá, filho de Davi. Está vendo? Ó, o fulano gerou fulano, fulano, ciclano,
Beltrano foi indo, até chegar em Jesus, não é isso? Então ele mostra a árvore genealógica para mostrar que Jesus veio como verdadeiro rei na terra. Então, se você entender um pouco isso, e vai ler o livro de Mateus, eles vão apresentar Jesus como verdadeiro rei. E outra, para o convencimento do povo de Israel, o povo judaico, o livro de Mateus toda hora cita, olha, como falava o profeta antigo, como Isaías falava. Por isso que no livro de Mateus tem muita citação do Velho Testamento, para mostrar, olha, não tinha essa profecia no Antigo Testamento, o profeta fulano não falava sobre isso, é justamente esse Jesus que vocês estão vendo. Então foi direcionado para convencer os judeus, que ele veio como o verdadeiro rei. Então os anjos estavam descrevendo a característica do nosso Senhor Jesus. O segundo, como boi. Como boi. Jesus veio para servir. O livro de Marcos apresenta Jesus como aquele que veio para servir aos homens. Ele veio para servir. A humildade do Senhor, que ele veio para servir. E principalmente foi escrito para os romanos naquela época. Por quê? Romanos eram autoridade da época. Os romanos tinham todo o poder político naquela época. O exército romano crucificou Jesus. Então foi direcionado para os romanos, para que os romanos pudessem crer nesse Jesus. Então a carta de Marcos é direcionado mais para os romanos naquela época. E o livro de Lucas, então, é o Filho do Homem, rosto como homem, o perfeito homem que veio. Ele é homem, mas ao mesmo tempo Deus. Ele veio e foi apresentado, principalmente o livro de Lucas, para os gregos naquela época, porque politicamente era o Estado romano que tinha poder sobre aquele lugar. Só que culturalmente, intelectualmente, era a época de filosofia grega. Então, culturalmente, a mentalidade, os estudos, toda a estrutura mental era feita pelos gregos. Até hoje a filosofia grega faz parte de nossas vidas, não é isso? Hoje, no século 21, muita gente ainda estuda sobre filosofia grega, de Sócrates, Aristóteles, Platão, tudo isso era daquela época, eles eram gregos, é dessa época. Então, por isso que, se a gente for ver no grego original, a escrita do livro de Lucas é um texto mais apurado, mais sofisticado, mais intelectual. Inclusive Lucas naquela época era o médico, né? Então ele escreveu para os gregos naquela época. E o livro de João é águia em voo, é o nosso Senhor Jesus, é o Salvador e Senhor para todos os cristãos. O livro de João, ele apresenta quem é verdadeiro Deus, aquele que esvoaça os voos altos igual uma águia, é o nosso Senhor Jesus, que é a luz, é a palavra se fez carne e veio habitar sobre nós. Então muitas vezes uma pessoa que nunca leu a Bíblia, quer conhecer sobre Jesus, eu recomendo o livro de João. Leia o livro de João, que é para todos os cristãos. Claro que pode ser o livro de Mateus, Marcos, Lucas, não tem problema nenhum. Mas o livro de João é para todos os cristãos, independente da raça, sexo, cor, idade, da cultura, da influência. O livro de João é para todos. É só um detalhe para a gente entender um pouco mais como Jesus se apresenta. Por quê? O nosso Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus é para todos. Não é só para judeus, não é só para romanos, não é só para gregos, não é só para brasileiro, o americano, o coreano, o chinês, não, é para todos, de todas as nações, raças, tribos, povos, se é gente da alta classe, baixa classe, tem dinheiro ou não, não importa, Jesus se apresenta a todos eles. Todos são criaturas de Deus, todos são filhos de Deus, é isso que nosso Senhor Jesus quer mostrar, amém? Os irmãos estão entendendo isso? Por isso que aqui fala que ele se apresenta como leão. Então, tem gente que aceita dessa forma. Por isso que hoje existem igrejas de todas as cores, eu costumo dizer. Qual é a igreja certa, errada? Não, irmãos. Tem igrejas diferentes hoje, não é isso? Tem igreja que os mais jovens se sentem bem.
tem outros que mais idosos sentem melhor, tem uma igreja que os mais agitados sentem melhor, tem uns outros que mais quietinho se agrada. É para todos. Deus se apresenta a todos. Tem cores diferentes, mas são igreja do Senhor. Então Deus se apresenta como leão, como boi, como homem e como águia em voo. Amém? É nesse sentido que fala, é para todos, todos que são criaturas do Senhor. Amém? Continuando o verso 8, capítulo 4, verso 8. Cada um deles tinha 6 asas. O ser vivente, querubim, tem 6 asas, né? E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Imagina por cima, por baixo das asas, é tudo cheio de olho. Deve ser muito assustador. Eu quero ver anjo desse, eu quero ver um querubim, sim, mas não desse aí, não sei não. Já vai ficar assustado aí, tá? Dá-me coragem, né? Amém. Não que todos os querubins sejam assim, né? Porque Deus mostrou alguns anjos, eu vi alguns anjos, mas não desse aqui eu nunca vi não. Eu estou pedindo para Deus me mostrar assim, cheio de olhos. E dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e há de vir. Amém, glória a Deus. Será que algum anjo, um homem, a gente também consegue ficar o tempo todo falando Santo, Santo, Santo é o Senhor? Será que a gente consegue ficar? Não. O que vocês acham? Quando a gente for para o céu, a gente vai ficar 24 horas fazendo isso? Vai ficar fazendo isso? Sim ou não? Mas a gente tem atividade lá no céu, existem reinos lá. Os irmãos sabiam que cada um vai ter sua ocupação, tem profissão lá no céu, tem atividade no céu. Inclusive vocês vão trabalhar sem dormir, porque ninguém dorme lá no céu. Mas ainda bem que ninguém fica cansado, né? Ninguém fica cansado, sim. Porque não existe noite lá. E ninguém vai ficar vagabundeando lá não. Todo mundo tem atividade e ocupação, sim. Claro que tudo é pelo prazer, com grande alegria, porque é na presença do Senhor. Também não vai ficar o tempo todo santo, santo, santo. Na realidade isso quer mostrar que o nosso Senhor Deus é tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que quando você olha para o trono de autoridade, não tem como você não dizer, uau, santo, santo, santo. Amém? Quando você vê uma coisa maravilhosa, você não fica assustado? Isso é o trono de autoridade. Eu imagino assim, para a gente entender. O trono fica aqui, por exemplo. Se a gente está de costas, a gente não vê, claro, a glória de Deus está sobre mim, né? Mas quando eu olho, santo, santo, meu Deus, é santo, glória a Deus. Aí a gente anda um pouco quando olha, santo é o Senhor, sabe? É nesse sentido. Toda vez que você olha, santo, é santo. Grandioso é Deus. Quando você vê uma coisa maravilhosa, você não consegue ficar parado. Os irmãos estão entendendo? Toda vez que você olha para o trono de autoridade, santo, santo, santo é o Senhor. É a glória do Senhor resplandecendo. É a glória do Senhor manifestando a sua glória. É nesse sentido. Por isso que aqueles que ficam ao redor, não tem como parar. Fica o tempo todo repetindo santo, santo, santo. Sim. Né? Quem está no segundo céu, quem está no primeiro céu também. Toda vez que você olha, santo é o Senhor. É porque Deus é santo. E nesse sentido, não tem como você olhar e ficar parado sem dizer nada. A glória de Deus é santo. O nosso Deus é santo. Então, claro, tem gente que vai ficar muito longe. E olha, não pense você chegar no céu, e aí Jesus, tudo bem, beleza? Você está pronto para entrar no terceiro céu? A palavra de Deus fala, aqueles que se lavam os vestes têm direito de entrar na cidade santa. Muitos estão ficando fora da cidade. Infelizmente, irmãos, mais de 90% das pessoas que vão para o céu hoje está fora da cidade santa. Quem está fora da cidade santa, irmãos, vai ver Jesus de longe, mas muito longe. É igual, você é cidadão brasileiro, amém? Quando você vai a Brasília, e aí? Presidente, beleza, Bolsonaro? Você vai fazer isso? Você vai conseguir fazer isso ou não? Você vai ver longe o Palácio da Alvorada, de longe, você não pode chegar mais perto.
De longe, quando o presidente sai, olha, eu vi o presidente ali. Será que era ele mesmo? Né? Não é assim? Todos conseguem chegar. E aí, Bolsonaro, beleza? Tudo bem? Não, nem todos têm esse acesso. O reino de Deus dá para encontrar Jesus de cara a cara, assim? Somente alguns. Alguns que são vencedores. Inclusive no paraíso você vai ser recebido sim, pelo Abrão, pelo Davi, sim. Mas Jesus pessoalmente, só quem entra no terceiro céu, irmão. É o que Deus tem mostrado até aí, é isso. O céu é um lugar muito grande. Sabe por quê? Nós somos pecadores. Inclusive a gente fala muito, a gente enfatiza muito nesse ministério sobre a libertação. Esse domingo eu vou falar mais sobre libertação. As pessoas estão em libertação. Muita gente não está entendendo a libertação. Às vezes bate aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, de angústia, tristeza. Você tem que ser liberto por isso. E quantas pessoas já não pensaram sair desse ministério, fugir daqui? Eu quero ficar longe dessa gente. Isso é libertação. Porque algo que não é de Deus está em você. E quando você morre, alma e espírito sobe junto, você vai ganhar um novo corpo celestial. Mas a alma, a ferida da alma, se você não foi curado aqui, vai ter que ser curado lá. Porque a alma continua, a nossa memória continua. A gente vai reconhecer todo mundo? Claro que sim. A nossa alma vai junto. A gente tem memória das coisas do passado, sim. Se você tem ferida, vai levar ferida sim. Por isso que lá no céu precisa de remédio para ser curado. A gente já viu das outras vezes. Amém? E se você tem ferida, você vai conseguir entrar na cidade santa? Vai chegar perto de trono de autoridade, a glória de Deus? Irmão, você não consegue suportar. A glória de Deus não consegue nem se aproximar. Se você tem algo que não é de Deus, não consegue se aproximar da glória de Deus. A porta da cidade santa são 12 portas feitas de uma única pérola. Depois a gente vai ver no capítulo 21. Capítulo 22 fala sobre isso. A porta fica aberta, irmãos. A cidade santa, você pode entrar. Mas você consegue entrar? Não. O seu corpo não consegue, sua alma não consegue suportar a glória de Deus que está na cidade santa. Enquanto você não for liberto daquilo que não é de Deus, não consegue entrar. Não é que a porta está trancada, eu vou achar a chave, eu vou fazer chave e entrar. Não, não é assim não. A porta fica aberta o tempo todo. Só que você não consegue entrar. Porque a luz da glória de Deus é muito mais intensa e você não consegue suportar essa luz da glória. Então ou você é liberto aqui ou você é liberto lá. A libertação vai e tem que acontecer a todo mundo. Todos. Ferida na alma tem que ser curado. A cura interior. O orgulho, a teimosia. Você acha que vai ficar com isso lá no céu? É para isso que existe o primeiro céu. Tem que ser tratado lá. Mas é muito mais difícil você tratar lá do que aqui. Irmãos, façam libertação aqui. E suba como vencedor. Você vai ver a diferença que vai acontecer lá no reino de Deus. É como se fosse alguém chegar e morar numa comunidade e outro vai viver no melhor mansão lá do condomínio fechado. A diferença é muito mais do que isso. Tudo é reino de Deus, sim. A salvação é para todos, pela graça e misericórdia do Senhor, amém? Até o assassino do lado de Jesus, quando ele creu em Jesus, na hora ele foi salvo. Salvação é para todos que creem no nome de Jesus. Mas você entrar como vencedor, só pela obediência. Só pela obediência. Sabe, quando acontecem situações, você fica bravo, você começa a xingar, você começa, sabe? Tem que tirar tudo isso. Tem que tirar tudo isso. As pessoas que mentem, pessoas que querem preencher com vícios, drogas, tem que ser liberto de tudo isso, para entrar no santo do Senhor. Ali não tem como esconder não. Ali não tem como enganar o nosso Deus. Deus sonda os corações. É isso que Deus está falando aqui. É santo, todo-poderoso. 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono
e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Ali no trono vão ficar adorando eternamente. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. A honra e a glória vai continuar, inclusive no reino de Deus, irmãos. Independentemente como a gente vai lá, a gente tem que continuar crescendo e vai continuar crescendo, com a ajuda dos nossos patriarcas na fé, com a ajuda dos anjos. A gente vai continuar aprendendo, vai continuar crescendo espiritualmente, vai se libertando e crescendo a imagem e a semelhança do nosso Senhor Jesus. Você já parou para pensar que você foi formado à imagem e à semelhança de Deus? Sim ou não? O que é imagem e semelhança de Deus? O que é imagem e semelhança de Deus? Você já olhou para o seu umbigo? Já olhou no seu espelho? Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você está pensando, faz parte da imagem e semelhança de Deus? Meus pensamentos, meu orgulho, meu ego, a minha teimosia, será que isso é imagem e semelhança de Deus? Irmão, tudo isso aqui não é imagem e semelhança de Deus, não. Nós temos que resgatar a verdadeira identidade que o Senhor nos deu, que é a imagem e a semelhança de Deus. É a sua santidade, é a sua justiça, é a sua sabedoria, a sua humildade. Isso é de Deus. Desobediência, rebeldia, teimosia, não é de Deus. Aqui pode funcionar, lá no céu não funciona não. Não funciona não. Mas quando a gente for para o céu, isso aqui vai desaparecer. Existe livre-arbítrio, irmãos. Inclusive no reino de Deus existe livre-arbítrio. Claro que todos nós seremos todos curados ali no reino de Deus. Por isso que existem remédios lá no céu. Por isso que existem salas de palestras, salas de aula, de ensino. Sabe que tem uma escola no reino de Deus, lá no paraíso? Existe, irmão, muitas salas de aula. O que você não aprendeu aqui vai ter que aprender lá, na marra. É na marra, não tem outro jeito não. É verdade sim, não estou brincando não, de verdade, de verdade. Tudo que você não aprendeu aqui vai ter que aprender lá. Como é que você vai viver o reino de Deus sem aprender, sem saber as regras, sem saber as leis do reino de Deus? Não, tem que aprender lá. E lá no paraíso, o primeiro céu, irmãos, tem muitas salas de aula, salas de palestra, salas de convenções para aprender. Se não aprendeu aqui, vai aprender lá. Vai aprender na marra. Tem que aprender. Senão você não sai do primeiro céu. Para você entrar no segundo e terceiro céu, tem que passar pelo primeiro céu. Lá tem que ser cura nas almas, cura nas feridas, libertação. Depois tem que aprender. Sim. Todos. Quem já foi para o paraíso sabe, Deus mostra assim. Pede para Deus te levar no paraíso, para você ver como é que é lá. É assim que funciona. Tudo isso está na palavra de Deus. Então a gente tem que se preparar como noiva de Jesus. Se a palavra de Deus fala que você tem que ir como vencedor, tem gente que vai como perdedor, não é isso? Será que todos são vencedores? Não. Por isso que a palavra de Deus fala, a partir do livro de Romanos, Coríntios, até o fim, até livro de Judas, é carta para as igrejas. Toda hora o apóstolo Paulo fala, tenha paciência, tenha persistência, perdoe uns aos outros. Fala do caráter, para a gente cuidar do caráter. Se você não cuidar do seu caráter, você não entra no terceiro céu. A carta do Novo Testamento inteiro fala sobre o caráter. Cuidar da sua mente, guardar a mente, tomar cuidado com o que você fala. É isso que fala, do livro de Coríntios até Judas é isso. Amém?
Porque a carta aos Coríntios até Judas é para os cristãos, é para as igrejas, não é isso? Não é para as pessoas que estão lá fora, não. É para vocês, eu e você que está na igreja. E se você resumir toda a carta de Coríntios até Judas, ele fala para você cuidar do caráter. Nós temos que cuidar do nosso caráter, nossa personalidade, nossa maneira de pensar. Resgatar, voltar à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Não o que o mundo te ensinou, não o que o mundo influenciou, mas é voltar no caráter do Senhor. Amém? Isso que Deus está falando aqui é para a gente ter esperança do reino de Deus. O reino de Deus existe e nós viveremos eternamente no reino de Deus. Por isso, não façam tesouros aqui na terra, invista no reino de Deus. Obedecendo os mandamentos do Senhor, nós temos que investir no reino de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus está nos dando hoje. Suba para cá, Deus está convidando você para subir ao terceiro céu, para você ver onde você vai viver e você se preparar para esse tempo, você se preparar para o reino de Deus, onde você vai viver eternamente. Aqui é passageiro, nós vamos viver eternamente no reino de Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Amém? Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar se puder. Vamos ter um momento de oração, vamos tomar posse dessa palavra. Deus Pai, obrigado, Senhor. Glória a Deus, canta.